Você sabia que o seu salário representa o valor da sua entrega para a empresa? Certamente há funcionários recebendo salários mais altos, mas o que eles têm de diferente sobre você? Provavelmente nada. Essas pessoas têm os mesmos problemas pessoais, mesma capacidade de raciocínio. Elas convivem com o mesmo governo, com a mesma economia, precisam seguir as mesmas políticas da empresa. Elas têm tantas frustrações quanto você. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é amplamente divulgado nos veículos de mídia. Mas se as circunstâncias são as mesmas, então o que essas pessoas fizeram de diferente para ter resultados melhores? Elas fizeram algo a respeito. Elas aumentaram o valor das suas entregas. E talvez até essa seja uma conclusão óbvia. Mas se é assim, então por que você não desfruta de salários 2, 5, 10 vezes maiores, aumentando o valor da sua entrega? A explicação mais simples disso é que você espera que as coisas mudem. Não de uma forma consciente, intencional, mas é um senso intrínseco que vai te levando, sabe-se lá para onde. Ainda mais se você estiver numa zona de conforto, o que deixa a coisa mais fácil e agradável. E eu falo isso por experiência. Eu já passei por isso, eu sei bem como é. Eu costumava acordar todos os dias com os dedos cruzados, torcendo para que tudo desse certo. E quando não dava, eu tinha uma lista engraçada de razões para justificar. Eu costumava culpar o governo, eu culpava a política da empresa, eu culpava a sociedade mal concebida, eu culpava os parentes negativos. Eu dizia que aquilo era tudo que a empresa pagava, então eles não podiam esperar nada fantástico. Eu não entendia bem a relação entre valor e salário. Até que algo fascinante aconteceu. Eu ouvi uma frase que mudou para sempre a minha percepção sobre a vida. Ela dizia assim: se você quiser mudar esse cenário, é preciso dar mais duro em você mesmo do que você dá no trabalho. Dar mais duro no trabalho faz com que você ganhe a vida, o que é nobre. Dar mais duro em você mesmo faz você ganhar fortunas, o que é excitante. E aquele dia deu início a uma jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que nunca mais cessou. Na época eu era um funcionário mediano, frustrado, desiludido no mercado. Anos depois, eu viajava o mundo a trabalho. Passava por empresas como Siemens, Michelin, Ambev, me tornava um grande executivo desfrutando de um dos mais altos salários da categoria e uma qualidade de vida excepcional. Qual foi o segredo? Talvez você pense que foram certificações, graduações, especializações, nada disso. Um bom certificado é fundamental e te leva para frente, mas você só vai até a página 3. Para você de fato explorar todo o seu potencial, é preciso focar em habilidades vindas de uma filosofia de vida diferente. Em outras palavras, eu passei a adquirir aptidões que me permitiam alcançar altos níveis de produtividade, de performance, de disciplina, de extrair o melhor das pessoas ao meu redor, de tomar excelentes decisões, de conduzir negociações que fariam diferença para a minha vida. Em outras palavras, eu passei a projetar uma vida extraordinária ao invés de simplesmente viver a vida. E se você tivesse acesso a um mapa mostrando como incorporar esses conceitos à sua vida, faria alguma diferença para você? Ter acesso a ideias tão ricas que tem como marcas apoiadoras PMI São Paulo e Itaú, conceitos que podem ser adaptados a sua realidade simplesmente trabalhando comportamento. Talvez hoje você receba um contra-cheque mediano e não esteja muito satisfeito com ele. Por que não alterá-lo para uma remuneração de 6 dígitos, colocando essas ideias em prática? Há um tempo atrás eu assisti uma reportagem sobre um dentista americano que já não atuava mais na profissão. Ele havia se tornado milionário. E ele contava como isso aconteceu. Ele disse que no passado ele participou de um seminário em Hong Kong de odontologia, onde foi explorada uma técnica inovadora sobre extração de molares pouco invasiva. Ele começou a desenvolver essa técnica e se tornou o único profissional competente na América. Isso aumentou drasticamente o valor dele e, por consequência, ele se tornou rico. É claro que isso não pode ser considerado como um caso, como uma regra, mas já parou para pensar? Uma simples ideia compartilhada em algumas horas num evento lá do passado, nesse seminário, proporcionou para ele uma fortuna para a vida inteira. Isso pode acontecer com você. Quando pode acontecer? A qualquer momento. Tudo que você precisa é ter acesso a ideias e inspiração. Na minha opinião pessoal, é isso que você pode receber nesse mapa que compila mais de 20 anos de conceitos e experiência
prática e aplicada. Ele vai estar começando na data abaixo, no formato de workshop online e ao vivo, repleto de atividades interativas, material de apoio e um roteiro prático de aplicação. Esse programa ele vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é totalmente gratuita, sendo distribuída em 4 momentos. No primeiro dia, é o momento de você entender que você está onde está por conta da pessoa em que você se tornou. E você pode alterar a trajetória da sua vida passando a adotar uma filosofia de vida diferente. Você vai conhecer os problemas que hoje levam à vida mediana, identificando os obstáculos e trazendo para uma reflexão ao extraordinário. Você vai perceber que o grande segredo é focar nas 3 esferas elementares da vida: físico, pessoal e financeiro. O segundo dia é o momento em que a gente vai explorar todo o seu potencial e a gente vai acabar com as amarras financeiras que hoje limitam onde você quer chegar. Você vai conhecer o caso de pessoas que aplicaram a regra 70-20-10 e alcançaram a independência financeira. E esse é o momento da gente começar a falar sobre metas. No terceiro dia, a gente mergulha nesse tema e é o momento da gente estabelecer as suas metas de curto e longo alcance. Você vai perceber que o sucesso ele é algo tangível desde que você tenha um plano realista e claro. E para você ter uma meta alcançável, tudo que você precisa é progresso mensurável em prazo razoável. Esse vai ser o momento de construir a fundação do seu novo futuro. E o quarto dia é o momento em que a gente compila todo esse material de preparação em um plano de jogo. Algo que vai ser a base de construção das suas próximas etapas na vida. Você vai conhecer o caso de pessoas que, através desse plano de jogo consistente, hoje desfrutam de uma vida confortável e próspera. E esse é o momento de deixar você pronto para esse início de mudança. Tudo isso faz parte dessa primeira etapa. E a segunda etapa, que não vai ser gratuita, ela vai ser conduzida no formato de mentoria. Esse é o momento de você conhecer as habilidades necessárias para colocar todo esse preparo em prática, desenvolvendo o seu potencial em escala global, permitindo você alcançar não apenas altos níveis de remuneração, mas também de saúde física e estabilidade emocional. Essa não é uma formação motivacional, mas sim técnica. E se você acha que talvez essa seja só mais uma dessas formações que tem por aí no mercado, dá uma olhada no que os nossos alunos falam a respeito. Eu sou a Ana Paula, de Cotia, e eu tenho um negócio de gestão comercial. O meu principal desafio é a gestão de tempo. Como eu trabalho com diversos clientes de segmentos diferentes e a área comercial é uma área em que todo mundo quer as coisas para ontem, fazer essa organização e essa gestão do meu dia a dia era uma das minhas dificuldades. O conceito de deixar para amanhã, por mais que tenha sido um dos principais, eu confesso que é um dos que eu tive e ainda tenho bastante dificuldade em colocar em prática por conta das minhas urgências. Questão também de conseguir um ganho melhor, né? Um ganho melhor e mais rápido. Isso foi uma das coisas que mais me tocou. Embora eu tenha um negócio, a gente sabe a dificuldade hoje de conquista de clientes e de ter um ganho mensal, uma renda mensal boa, né? Alta, que seja o suficiente. E eu tenho um lado empreendedor muito, muito forte e eu sempre pesquisei e busquei uma outra fonte de renda. E eu confesso que a mentoria me fez acelerar esse processo. O que mais foi impactante foi você colocar as metas no papel, né? A gente quer muita coisa nos nossos ideais, mas na hora de você colocar em prática, você tem uma grande dificuldade em fazer isso. Então, o aprender e o incentivo em colocar no papel e desenhar um processo, eu acho que foi o que mais impactou. E não mexe só com o lado profissional, mexe muito mais com o nosso lado de ser humano, né? Mexe inclusive com os nossos sentimentos. Tem muita coisa que eu ainda tô em processo de aplicar. E o que eu faço geralmente? Inclusive foi uma coisa que eu falei pro Bruno na mentoria, na aula, que eu procuro observar o meu dia e ver quais as mudanças que eu tive mediante a mentoria, sabe? Hoje eu consegui fazer uma lista fechada, hoje eu fiz uma tratativa com cliente diferenciada por conta do aprendizado. Então eu procuro fazer isso, até para eu mensurar o quanto eu estou aplicando ou não. Menos ansiedade. Quando a gente aprende a hora de usar o reativo e o racional, a gente se torna menos ansioso, mais prático para muitas tomadas de decisão. Na hora de colocar as metas em
em ação. Mas uma coisa que eu achei muito, muito legal é as pessoas se sentirem à vontade para falar das suas vidas, do seu dia a dia, das suas mudanças. E isso funciona como um incentivo, né? Além dessa troca de experiência, é um incentivo para você. Então, os ensinamentos do Bruno não se tornam só ensinamentos do Bruno, se torna um grupo falando, cada um você aprende com a vivência do outro. Não é só assistido, entende? Você precisa praticar. Na hora do conteúdo, ele sempre dá uma forma da gente colocar nossas experiências, a gente aprender, a gente mostrar, por exemplo, as dinâmicas. As dinâmicas fazem com que a gente interaja e reflita mais. Às vezes você tá só ouvindo, você não para pra refletir. Agora, quando você precisa responder uma questão, quando você precisa fazer uma dinâmica ou um trabalho em grupo, isso te ajuda a refletir e a aprender. O maior benefício, eu acho que é a mudança de mindset mesmo. A gente entender que muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia tem a ver muito mais com a sua postura do que com o macro. A gente tem mania de falar, isso não tá dando certo por conta disso, por conta daquilo, culpando o ambiente ou culpando o macro, culpando a sociedade. Na maioria das vezes, a culpa é nossa mesmo. Essa é a grande diferença, é isso que faz todo sentido na mentoria. Tem muito exercício, ele indica muita leitura, ele indica muita coisa pra fazer. Eu buscava um outro ganho, uma outra estimativa profissional, um outro negócio. Então, quando eu vi a oportunidade de saber fazer isso, eu quis a mentoria. Então, desde que eu fiz a mentoria, desde que eu comecei a pensar nisso, eu já pensei num outro negócio e eu já comecei a trabalhar isso. Então, já vejo uma perspectiva maior. Bom, meu nome é Antônio Victor Júnior, sou de São Carlos, estado no interior do estado de São Paulo. Tenho uma startup dentro da área de administração de empresas. Na questão do planejamento pessoal, era principalmente colocar os desejos em ordem, era poder estar mais claro quais eram os desejos, quais eram os meus sonhos, porque fica muito no piloto automático, quando vai acontecendo e uma coisa meio sem planejamento nesse sentido, né? É o planejamento onde a gente vai definir quais são nossas reais metas, nossas reais necessidades. E o curso como um todo foi muito interessante. Decisão, negociação, persuasão, né? Muito assunto interessante lá para a gente trabalhar. O principal exercício para mim foi o de planejamento pessoal, né? Foi colocar quais são as metas, como a gente gostaria, quando a gente gostaria de alcançar essas metas. Foi especialmente esse exercício que mais me tocou, né? Porque acho que era uma área que eu não tinha nenhum cuidado com ela, né? O maior cuidado, né? Negociação, lógico, a gente aprendeu mais coisas, decisão, persuasão, enfim, várias coisas lá que a gente aprendeu, organização de trabalho, muita coisa interessante. Mas de uma forma ou de outra, alguma coisa a gente fazia, né? No dia a dia, teve experiência profissional em fazer, em estar trabalhando com essas áreas, mas nunca com relação ao planejamento pessoal. Parar um momento para poder pensar neles. Quais são os seus desejos? Isso é uma coisa assim, é que nem aquela pergunta que eu sempre erro, que cite as 5 pessoas que você mais ama. Nunca me coloco, né? Nunca me coloco. Então, poxa, eu vou lá ver, caí nessa de novo. De novo me coloquei entre essas pessoas. Se colocar 50 coisas que você ama ou que você não sei o que, não vou me colocar. Então, para mim é um chacoalhão mesmo, né? Então, quais são os meus desejos? O que eu quero? Não é só estar no trabalho e abaixar a cabeça e continuar trabalhando. Então, muito importante para mim poder olhar um pouco para esse lado, né? Para esse lado pessoal. Organização, né? No sentido de o que a gente vai fazer, o que é verdadeiramente importante para o que a gente está fazendo. Eu acho que foram os principais pontos, né? Assim, que já deu para aplicar. Então, a organização do dia a dia, em quais eram as atividades, né? Separada lá em compromisso e tarefas e tal, isso deu uma noção mais clara do que fazer, algumas questões relacionadas a foco. Achei o material muito interessante. Estou aí concluindo o 2º livro e indo para o 3º. Até lia, mas não com essa garra, com essa vontade, com esse olhar, né? Então, acho que tem sido bastante gratificante para mim esse ponto. Em muitos momentos, insights do que a gente poderia estar mudando no dia a dia, né? Desde essa questão de organização, das notificações no notebook, organização dos e-mails, fica tendo os insights, né? Poxa, isso aqui eu preciso fazer também, isso aqui também. Então, você vai lá,
verifica como é que ele faz algumas coisas, você fala, puxa vida, isso é aplicável no meu dia a dia, é que se é aplicável no meu dia a dia. Então, muitos insights, não só da aula, mas como do material didático que ele forneceu lá para a gente poder acompanhar. O suporte foi sempre muito bom, né? Toda vez que eu precisei de algum auxílio, né, obtive da equipe e do Bruno também. A interação com os demais membros sempre é muito gratificante, né? Porque faz com que a gente reflita sobre outro ponto de vista. Eles não precisam ser necessariamente iguais aos nossos, e isso faz com que a gente reflita sobre alguns pontos e tudo mais. O grupo traz questões, né? Enquanto a gente conversa, enquanto a gente discute sobre algum assunto, mas enriquece, né, o nosso conhecimento com as coisas que são trazidas ali, com as experiências que cada um coloca. O maior benefício é ter parado para olhar para mim, certo? Lógico que não é só esse, né? Mas esse é o maior, né? Vários benefícios aí do material, dos ensinamentos, mas esse é o maior. Gostei muito da estrutura do curso, eu acho que ela foi bastante dinâmica, faz com que a gente se interaja, o material é denso, né? É um material com conhecimento vasto ali, a gente percorreu diversas áreas, até a dinâmica aí de exercícios para casa, de comentar no próprio LinkedIn, né? Sempre era alguma coisa a mais para a gente poder fazer, o que fazia com que a gente ficasse mais inteirado de tudo que a gente estava aprendendo. Isso é um reforço, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo é um reforço, fazer com que a gente reflita através dos exercícios, né, em coisas até nossas do dia a dia, muito importante. Quando fala do pessoal, né, dos relacionamentos, mas também é muito interessante trabalhar. Mas a proposta do financeiro me atraiu muito, pelos cuidados com que ele coloca, com a forma com que ele coloca, né, essa ideia da gente ter aquela filosofia do rico, de sempre guardar alguma coisa. Eu já tinha ouvido, né, mas foi de uma abordagem interessante. E trabalhar com as metas pessoais ali também foi um grande atrativo para mim. Como é que eu desdobro isso no meu dia a dia? Como é que eu paro para pensar no que eu sonho e como é que eu alcanço essas coisas que sonho? E na esfera financeira, particularmente, eu já passei por muitas oportunidades que talvez tenha perdido por conta de não ter o conhecimento que eu tenho. Então traz coisas não só para mim, né, mas para minha família, né, onde eu posso contribuir com uma opinião um pouco mais forte em cima de algumas coisas que abriu os olhos da gente aí em algumas situações, né? Aqueles gráficos lá que ele montou, né? Se é funcionário, existe aquela curva que chega nesse ponto, ou você cresce, ou você cresce onde você está, ou você troca de emprego. Foi tão surpreendente os assuntos dos quais ele colocou. Todo mundo tem que fazer, pela forma com que o Bruno deu o curso, né? Por toda a equipe aí que dá o suporte, né? Todo mundo trabalhou de uma maneira bem coerente e uníssona. Então, só agradecer a todo mundo. Eu me chamo Baviera Madureira, eu sou de Belém do Pará, aqui no norte do Brasil, e eu tenho um escritório de arquitetura. E nós trabalhamos na área de projetos, execução de projetos, né? Elaboração, melhor dizendo, de projetos de arquitetura e de proteção contra incêndio. Antes da mentoria, eu estava perdida. Não, foi um reencontro comigo. As áreas que eu preciso trabalhar, uma é, com certeza, a independência financeira, decisão, né? As minhas notas que foram muito baixas. Foi decisão, inteligência emocional, metas e planos também, produtividade também, né? Que acaba uma puxando a outra, né? Metas e planos aí é o point que mais tocou em mim. Assim, foram muitas coisas, né? Assim, eu pensei, parece que eu estava fazendo tudo errado. Eu até falei pro Bruno, que eu falei com a psicóloga, eu disse, meu Deus do céu, parece que tudo estava do avesso, tu estás entendendo? O meu problema maior era a falta de atitude, ação, falta de ação, é fazer que eu não faço, né? Não faço. E também a minha inteligência emocional, tanto que eu tive um diálogo, um dia depois do treinamento, meu corpo tremia porque eu estava indo contra o que eu sempre fazia, tu estás entendendo? Tudo foi útil e transformador. Eu estou virada do avesso, tu estás entendendo? Do avesso não, melhor, eu estou voltando, estou tirando o avesso, estou me reencontrando, entendeu? Empresarialmente, agora, isso que é fantástico,
maravilhoso, empresarialmente falando. Comecei a anotar as coisas, a dizer não, dizer que amanhã eu vou fazer as coisas. E a sensação de estar assim, leve, é fantástica, fantástica, fantástica. Muito boa, muito boa. E o merecimento por isso, porque antes eu fazia, só que eu tinha sentimento de culpa muito grande, tá entendendo? Que não podia fazer, eu tenho que estar trabalhando todo o tempo, né? Tem que dar resposta rápida. Eu tinha o tique que o celular, alguém mandava mensagem na hora para responder, usando o celular. Ele fica aqui no notebook e aqui. Então o cliente passa alguma coisa, eu já jogo arquivo, recebo. E agora não, eu tenho deixado no mudo, no silencioso, para eu poder trabalhar. Só falta agora eu organizar aquela questão dos e-mails, que o Bruno passou aquela orientação, que eu revi a aula, mas ainda não coloquei em prática. Tu tá entendendo? Que aí isso vai me deixar assim, top do top nas organizações que eu pretendo. Porque o que eu aprendia, eu já ia praticando, tu tá entendendo? Então foi assim, o meu comportamento, porque tá tratando com as pessoas, meu Deus do céu, eu tô uma lady agora. Lady assim, porque eu ouço, tu tá entendendo? E antigamente eu queria estar falando, agora eu fico centrada, observando, quero falar, mas eu me seguro. Algumas vezes não, eu solto, né? Mas a gente está no aprendizado, né? Ainda não dá para estar 100%. A história lá do crepe, que aí eu peguei, tive um insight, fiz para minha área algo que eu poderia trazer um retorno para mim financeiro, né? Divulgando um outro tipo de produto que eu não estava fornecendo, entendeu? Ou melhor, para dizer que eu não estava fornecendo, eu estava dando. É um cliente, né? Só que eu não cobrava. E eu vi também o quanto eu dava consultoria de graça, entendeu? Fantástico, fantástico o treinamento. Muito bom. Eu abri mão de um cargo executivo em uma grande multinacional para hoje estar aqui compartilhando o meu conhecimento. Mas eu sei por experiência que eu não sou capaz de transformar ninguém. Só você pode mudar a si mesmo. Eu posso, no máximo, ajudar, se você quiser ser conduzido e ser auxiliado por esse caminho. E por mais que a gente esteja falando sobre métodos, processos, técnicas, é preciso entender que nada disso deve ser seguido à risca. É preciso que você absorva, processe, adapte, descarte aquilo que não faça sentido, melhore aquilo que você acha ter aderência. Aqui não é nenhuma seita, nós não temos discípulos. Nós não buscamos seguidores, mas sim estudantes. Então garanta que as suas ações vão ser produtos das suas próprias conclusões. E são essas adaptações que fazem você atrair o sucesso. Sucesso não é algo que se persegue, mas é algo atraído se tornando uma pessoa atraente. E isso não falo com base no que eu penso, mas nos mais de 10 mil treinados em todo o mundo, não apenas no Brasil, mas em países como Japão, Índia, Reino Unido, França, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, todos compartilhando de ambições, mas com problemas, culturas diferentes, porque afinal de contas, o que essas pessoas bem-sucedidas têm em comum? Elas chegaram lá através de ideias e inspiração. E é esse o seu maior ativo ao final do programa. Se você acha que tudo isso faz sentido, o seu primeiro passo é se inscrever nessa página, mas faça já, porque é um evento fechado com vagas limitadas. E se você fizer ainda antes do final da contagem regressiva que está aparecendo na tela, você ainda recebe um prêmio exclusivo próximo ao nosso encontro. Um material bem rico que vai te ajudar nesse processo de transformação. Esse pode ser o momento de virada, dando início a uma vida repleta de desafios, aventuras e conquistas. Começando hoje, mas a decisão é sua. Não é encorajamento, é procedimento. Te vejo lá.